junção deles originalmente, ou seja, mantendo as suas direções. Esse e esse são horizontais, esse é inclinado. Mantendo as direções, obedecendo essa proposta, eu finalizo sempre a ideia da soma dos vetores pela origem até a extremidade. E você vem e fecha aqui assim, em termos de uma chamada regra poligonal. E daqui para gente, então, a gente vai trabalhar um pouquinho com algebrismo, né? Ou seja, eu utilizo de valores para os vetores e através desses valores eu faço descobertas de resultados numéricos, né? Que aí de repente avança aí a matéria um pouquinho mais. Um instantinho. Bom, agora falando um pouco mais sobre soma de vetores. E a ideia é pensar que eu posso enxergar uma situação em que dois vetores estejam ligados entre si perpendicularmente. Então, assim, imagine que você tem um vetor A aqui proposto, tá? E um vetor B aqui na direção da vertigem, vertical. Não, esse aqui é o nosso vetor B aqui desenhado. Só tirar aqui um detalhezinho. Olha lá, aqui um vetor B, aqui um vetor A. Então a ideia é pensar que se eu atribuir valores a esses dois vetores, então vamos colocar aqui assim, o vetor A de módulo 2U e um vetor B de módulo também 2U. Tá bem? Esses dois vetores, de certa forma, são perpendiculares entre si, eles podem ser somados. E numa avaliação geométrica, eu faço esse desenho, mantenho esse, e mantenho a direção do segundo vetor. Percebam. Olha lá. E aí, claro, fica justo pensar que esses dois vetores aqui desenhados são perpendiculares entre si, né? No ângulo de 90 graus nessa região. Tendo em vista a situação aqui presente, você percebe que a soma ela parte da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo, né? Finalizando a figura assim. Vetor A pode ser esse, né? Vetor B, no caso é esse, e posso chamar de vetor C, o resultado dessa soma, dessa regra poligonal. Agora, em termos de avaliação, de cálculo, se eu atribuo valores nesse primeiro exemplo, o que ocorre? O C, ele vira uma hipotenusa. Então, fica simples pensar que C ao quadrado, por conta desse triângulo aqui ser um triângulo retângulo, né, teorema de Pitágoras, C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, aqui eu tenho o cálculo do C através da raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Simplesmente, então, C vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Então, nesse aspecto, C será igual a raiz quadrada, 4 mais 4, né? 2 ao quadrado, 4 mais 4, 8. Raiz de 8. Fatorando essa raiz, o que é muito importante, 8 é 4 vezes 2, então eu tenho como fatoração de raiz 2 raiz de 2, né? Unidades. Então, eu descubro matematicamente, em módulo, o valor desse vetor. Então, aqui é um exemplo de dois vetores que são perpendiculares entre si. Bom, agora é interessante falar também de vetores que apareçam nessa situação. Gente, ó, verifique. Tem um vetor aqui e tem um segundo vetor dessa forma, tá? Então, o que acontece? Esses vetores, eles podem ser operados através de uma soma. Eles são vetores que não estão na mesma direção. Inclusive, as direções deles também não são nem perpendiculares. Então, numa ideia simples, eu faço a montagem em termos gráficos. Pega-se, então, esse vetor A aqui, faz-se a junção, em termos de soma, com o vetor B. Então, vem aqui, ó.
certo? E faço a soma com o vetor B. Mantenha a direção aqui, com o nosso aviãozinho aqui, nosso mascote. Ó. E aí, então, tá lá a junção de um vetor com outro. Esse aqui é o vetor A, operação de soma. Esse aqui é o vetor B, né? Detalhe é perceber também que a soma ela parte daqui, ó, origem do primeiro ligado à extremidade do segundo vetor ligado, do último vetor ligado. Então, aqui eu tenho o vetor soma apresentado para vocês, vamos chamá-lo de C. E pronto. Agora um detalhe interessante a ser verificado é que nas propostas de exercício, o aluno vai reconhecer a abertura angular desse vetor, né? Imaginemos então que a abertura angular para esse vetor seja, num exemplo simples, da ordem de 60 graus em relação à horizontal. Bem? Olha lá. Então eu reconheço que se eu ligar esse vetor A horizontal, né, com esse vetor B também horizontal, aliás, se esse vetor B numa direção diferente, né, aqui ó, horizontal, uma direção diferente, e eu obtenho o vetor soma que vem dessa aplicação geométrica. Então fica fácil perceber agora que a proposta de cálculo modifica-se, né? Eu não vou fazer a aplicação com Pitágoras mais. Então, nessa situação aqui, a gente recorre a um dispositivo matemático, né, dentro da geometria plana, que vem a ser a definição da aresta desse triângulo aqui, ó, que vem a ser essa diagonal maior. Então, em termos de aplicação, a chamada lei dos cossenos, né? Quando os vetores estão em direções quaisquer, eu aplico o resultado de uma operação de soma entre vetores pela lei dos cossenos, tá? E um ponto importante que a gente precisa lembrar nesse assunto é que existe um ângulo, né, entre o vetor aqui apresentado, ó, esse aqui, e esse aqui. A abertura angular entre eles, se vocês puderem perceber, basicamente se eu pego esse vetor aqui e trago um pouco para frente, eu vou perceber que a abertura angular entre eles é de 60 graus. E é esse ângulo que importa, né? Se esse vetor mantém a direção aqui da horizontal, eu vou concluir que o ângulo entre eles é de 60 graus. E é esse 60 graus que entra na proposta cálculo, né? Para vetores ligados em direções quaisquer. Então eu apresento aqui a vocês a fórmula da lei dos cossenos, que ela vem a ser montada assim. Vetor C será igual ao vetor A mais o vetor B, ambos ao quadrado, né? Mais 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo alfa, né? O cosseno para esse ângulo aqui. Vocês vão perceber que a lei dos cossenos em geometria, ela utiliza o sinal negativo padrão. Aqui para a física, eu tenho que fazer uma avaliação das diagonais para saber se eu utilizo soma, se eu utilizo subtração. O que eu estou falando para vocês é que essa figura que está aqui, ó, ela traz uma proposta de uma grande igualdade. Se você fazer uma linha tracejada aqui, ó, essa linha tracejada é paralela a esse vetor, tá, gente? Ó. E essa aqui paralela a esse vetor de baixo. Então, nós obtemos o quê? Um paralelogramo aqui, somando-se as linhas tracejadas. Esse paralelogramo, por sua vez, ele possui uma diagonal grande e uma diagonal pequena. Segundo a figura, a diagonal maior aqui é que é o resultado da nossa conta. Dessa forma, eu mantenho o sinal de mais sempre, e para descobrir o vetor soma, que é o maior, eu vejo o cosseno do ângulo de abertura entre esses dois. Quando for vetor diferença, tá? Quando for assim, ó, e a gente faz um exemplo de vetor diferença depois, você vai descobrir o vetor diferença, ou seja, um menos o outro, aqui, ó, nessa diagonal menor. Nesse aspecto, então, eu vou lembrar que o ângulo que complementa aqui, ó, 120 graus, ele vai trazer o resultado desse vetor diferença. Ou seja, se eu usar o ângulo agudo aqui, o cosseno é positivo, eu descubro o vetor soma, eu descubro o vetor